Um jovem fugindo da polícia acaba encontrando uma criança escondida e machucada em uma casa abandonada. No momento em que decide salvá-la, sua vida muda completamente. Entre perseguições, segredos e escolhas difíceis, ele prova que nem sempre quem corre é culpado, e que um ato de coragem pode transformar destinos. Assista agora a essa história emocionante e descubra como tudo aconteceu. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. O jovem Mateu corria por entre becos estreitos, sentindo o coração latejar nas têmporas enquanto as sirenes ecoavam atrás dele. A madrugada estava úmida, e cada passo seu levantava pequenas nuvens de poeira misturadas à neblina que surgia do chão. Ele sabia que não poderia parar, o tempo parecia correr contra ele. Tudo o que tinha naquele momento era o impulso da sobrevivência. Mateu escorregou ao virar uma esquina, apoiando a mão em uma parede grafitada para não cair. Ele arfava, tentando puxar o ar que teimava em escapar de seus pulmões. Atrás, os gritos dos policiais aumentavam, e o brilho azul e vermelho das luzes dançava contra as fachadas dos prédios. Era como se toda a cidade estivesse olhando para ele, julgando-o, apontando-o como um criminoso perigoso. Mas Mateu sabia que as coisas não eram tão simples. Ele estava no lugar errado, na hora errada e agora pagava o preço por algo que não havia feito. A chuva fina começava a cair, tornando o asfalto ainda mais escorregadio. Mateu acelerou o passo, atravessando uma rua deserta enquanto carros distantes buzinavam ao longe. Seu peito queimava. Ainda assim, ele forçava as pernas a continuarem. Por favor, só mais um pouco, murmurou para si mesmo, como um mantra desesperado. Ele sabia que se fosse capturado, dificilmente teria chance de explicar. A ficha com seu nome já havia sido manchada, mesmo sem ele ter tocado em nada ilegal. Quando chegou a um cruzamento, Mateu se escondeu atrás de um container de lixo, respirando fundo. Tentava ouvir algo além do próprio coração, que batia tão alto que parecia ecoar pelo beco inteiro. Mas os passos se aproximavam. Ele fechou os olhos por um instante, tentando pensar em outra rota de fuga. A cidade era um labirinto, mas um labirinto que ele conhecia bem. Crescerá ali, entre prédios antigos e ruas estreitas que escondiam histórias de pessoas invisíveis. Uma lembrança rápida de sua mãe passou por sua mente, ela dizendo que ele precisava seguir o caminho certo. Mateu tentou sorrir, mas a situação era desesperadora demais para qualquer leveza. Ele voltou a correr, desviando de sacos de lixo espalhados, enquanto a sirene parecia ganhar força. O som era uma sombra constante, um lembrete de que o tempo estava acabando. Ao chegar a uma escadaria que descia até uma praça pequena, Mateu sentiu o alívio de ter um pouco de vantagem. Desceu os degraus pulando 2 de cada vez, apoiando-se no corrimão enferrujado. A praça estava vazia, exceto por algumas árvores e bancos iluminados por postes amarelos. O vento trazia o cheiro de terra molhada. Mateu se abaixou atrás de um banco, observando a rua por onde viera. Nada. Por alguns segundos, só havia silêncio. Mas seu alívio foi interrompido quando ouviu o ruído do rádio policial ao longe. A perseguição continuava. Ele precisava sair dali. Mateu atravessou a praça e entrou em outro beco, mais estreito que o anterior. A sensação de claustrofobia quase o sufocava, mas ele não tinha escolha. Seus passos ecoavam no chão molhado. No final do beco, encontrou uma rua lateral que levava ao bairro antigo da cidade. Lá havia casas abandonadas, terrenos baldios e portas trancadas com correntes enferrujadas. Era o lugar ideal para desaparecer, ao menos por um tempo. Ele seguiu por ali, tentando se manter nas sombras, enquanto o céu escurecia ainda mais com nuvens pesadas. A tempestade estava prestes a desabar de verdade, e talvez isso lhe desse alguma vantagem. Mateu entrou em uma viela onde a iluminação pública não chegava. Seus olhos demoraram para se ajustar, mas logo percebeu que o espaço era pequeno e cheio de entulho. Por um instante, pensou em descansar, mas o instinto lhe dizia que continuar era mais seguro. Ele ouviu vozes novamente, dessa vez vindo de uma rua paralela. Policiais vasculhavam portas e becos, seguindo sua trilha. O desespero voltou a apertar seu peito. Droga! Sussurrou, passando a mão pelos cabelos encharcados de chuva. Ele precisava pensar rápido. Olhou ao redor e avistou uma cerca baixa que dava acesso ao quintal de uma casa abandonada. Mateu pulou a cerca, caiu no chão molhado e rolou para trás de uma pilha de caixas velhas. O lugar cheirava a mofo, mas era um esconderijo decente, por enquanto. A casa parecia ter sido abandonada há anos. Janelas quebradas, portas empenadas, telhado parcialmente desabado. Mas ali, pela primeira vez desde o início da perseguição,
Mateus sentiu que talvez pudesse ganhar alguns minutos preciosos. Ele encostou a cabeça na parede e tentou controlar a respiração. Os músculos de suas pernas tremiam, não apenas pelo esforço físico, mas pelo peso emocional de tudo aquilo. Ser tratado como bandido era devastador. Quando finalmente achou que estava seguro, um barulho o fez se sobressaltar. Era fraco, mas distinto, como um gemido. Mateus congelou. Olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som. A princípio, pensou que fosse algum animal preso entre as caixas. Mas o gemido se repetiu, desta vez mais claro. Era uma voz humana. Pequena. Fraca. Ele engoliu seco. Mesmo com a polícia atrás dele, não conseguiu ignorar aquele som. Algo dentro dele dizia que precisava verificar. Talvez fosse perigoso, mas deixar alguém ali sofrendo, ele não conseguiria. Cautelosamente, Mateus se levantou e avançou entre os entulhos. Cada passo fazia o piso de madeira velha render, e o cheiro de umidade se intensificava. Ele respirou fundo e seguiu o som, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mateus seguiu a voz com passos lentos e cuidadosos, temendo tanto o que encontraria quanto a aproximação dos policiais. A casa abandonada parecia maior por dentro, como se escondesse corredores que não deveriam existir. A tormenta lá fora ficava mais intensa a cada minuto. O gemido se repetiu, mais fraco desta vez, fazendo o jovem acelerar o passo. Ele afastou uma porta parcialmente caída, revelando um cômodo escuro e úmido. A luz da rua entrava apenas por uma fresta na parede, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. No canto do cômodo, encolhido entre caixas e pedaços de madeira, havia um menino. Devia ter uns 7 ou 8 anos, com o rosto sujo, roupas rasgadas e os olhos arregalados de medo. Mateus sentiu o coração apertar ao vê-lo naquela situação. Ei, tá tudo bem, disse Mateus, num sussurro. Sua voz saiu baixa e calma, tentando não assustar ainda mais a criança. Eu não vou te machucar. O menino ergueu o rosto lentamente, e uma lágrima escorreu pela sua bochecha suja. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas apenas um soluço escapou. Mateus se aproximou mais, mantendo as mãos à mostra para parecer menos ameaçador. Como você veio parar aqui? Perguntou ele, olhando ao redor. O ambiente estava frio, e a criança tremia visivelmente. Era evidente que ele estava ali havia algum tempo. Você está machucado? O menino balançou a cabeça em negação, mas Mateus percebeu que ele segurava o braço esquerdo com força, como se tivesse sofrido algum impacto. O jovem se agachou ao lado dele, sem tocar, apenas observando. Meu nome é Mateus, qual é o seu? Perguntou com voz suave. O menino demorou alguns segundos, como se tentasse lembrar como falar. Lucas, respondeu ele, quase num sussurro. Certo, Lucas, eu vou te tirar daqui, tá? Prometo. A voz de Mateus tremia levemente. Ele não sabia como faria aquilo, ainda mais sendo procurado pela polícia, mas deixou o impulso falar mais alto. Aquela criança precisava de ajuda. Antes que pudesse pensar em um plano, Mateus ouviu passos pesados e o estalo de uma porta sendo arrombada do outro lado da casa. Seu coração disparou. A polícia estava entrando no imóvel. Ele olhou para Lucas, que agora tremia ainda mais, assustado pelo barulho. A prioridade mudou na mesma hora. Não era mais apenas escapar. Era salvar aquela criança antes que algo pior acontecesse. Mateus sussurrou, fique quietinho. Eu vou te pegar no colo, e a gente vai sair daqui, certo? Lucas assentiu, limpando o rosto com o braço. Com cuidado, Mateus o ergueu, percebendo que o menino estava mais leve do que deveria. Era um sinal claro de fragilidade. Ele o acomodou nos braços como se fosse algo precioso, protegendo-o com o próprio corpo. Enquanto isso, vozes ecoavam pela casa. Verifiquem todos os cômodos. Ele deve estar aqui por perto. Mateus sabia que, se fosse visto com a criança, as chances de ser confundido com o sequestrador seriam enormes. Precisava sair pela parte de trás. Rezou mentalmente para que houvesse uma rota de fuga. Ele caminhou silenciosamente até uma porta nos fundos do cômodo. O trinco estava quebrado, e a porta abriu com um pequeno rangido. Cada som parecia ampliado pelo medo, mas não havia tempo para hesitar. Do lado de fora, havia um quintal coberto pela chuva, com galhos, telhas quebradas e pedaços de muro espalhados. Lucas se encolheu no colo de Mateus quando o vento gelado bateu em seu rosto. Calma, já vai passar, murmurou Mateus, cobrindo o menino com seu casaco. Ele atravessou o quintal apressado, procurando uma saída. A cerca dos fundos estava parcialmente caída,
um milagre em meio ao caos. Mas então, o som de uma lanterna sendo acesa veio da casa. A porta atrás deles foi aberta com força, e um dos policiais gritou: "Ei! Pare aí!" Mateu não pensou. Apenas correu. Seus pés atingiram o chão encharcado com força, enquanto ele segurava Lucas firme contra o peito. A cerca estava perto, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Um tiro ecoou, não na direção deles, mas para o alto, como aviso. O estampido atravessou o ar, fazendo Lucas gritar de medo e se agarrar ao pescoço de Mateu. "Vai ficar tudo bem, eu prometo", disse Mateu, mesmo sem ter certeza disso. Ele saltou sobre a parte caída da cerca e rolou para o lado de fora, sentindo a perna rasgar na ponta de um arame. A dor queimou, mas não o impediu de continuar. Agora estavam em uma rua lateral, com pouquíssima iluminação. A tempestade tornava tudo mais difícil, mas também escondia seus passos. Mateu correu em direção a uma passagem estreita entre dois prédios, rezando para que os policiais não tivessem visto cair ali. Ele parou apenas quando percebeu que Lucas chorava baixinho contra seu ombro. Mateu se agachou, protegendo o menino da chuva com o próprio corpo. "SHHH, eu tô com você. Ninguém vai te machucar." As sirenes pareciam mais distantes agora, mas ainda ecoavam pela vizinhança. Mateu sabia que havia ganhado alguns minutos, talvez menos. Mas pela primeira vez desde o início da fuga, sentiu que tinha um propósito maior do que salvar a si mesmo. O vento gelado soprava forte enquanto Mateu mantinha Lucas protegido em seus braços. A chuva caía pesada, formando pequenas poças que refletiam os poucos postes acesos da rua estreita. O menino tremia, e o jovem percebia o quanto aquilo tudo poderia traumatizá-lo. "A gente precisa achar um lugar seguro por agora", murmurou Mateu, olhando para os lados em busca de abrigo. A rua estava deserta, como se toda a cidade tivesse se escondido da tempestade. "Eu prometi que ia te ajudar, e eu vou." Avistou a entrada de um estacionamento abandonado alguns metros à frente. O portão estava entreaberto, enferrujado. Parecia o melhor lugar para se esconder por alguns minutos. Mateu correu até lá, protegendo Lucas do vento. Ao entrar, percebeu o silêncio absoluto do lugar. Carros velhos, cobertos de poeira e ferrugem, ocupavam alguns cantos. O som da chuva batendo no telhado de metal criava um ritmo constante que acalmava um pouco o ambiente. Mateu se sentou atrás de um desses carros, ajeitando Lucas no colo. O menino estava exausto, os olhos semicerrados, mas ainda chorava em silêncio. "Você tá com frio?", perguntou Mateu, tirando o próprio casaco para cobrir melhor o garoto. Lucas assentiu com a cabeça. Mateu apertou o casaco ao redor dele e suspirou, sentindo o corpo tremer tanto de frio quanto de tensão. Cada músculo seu doía, mas ele precisava se manter firme. "O que você estava fazendo sozinho naquela casa?", perguntou com cuidado, para não pressioná-lo. Lucas respirou fundo antes de responder. Eu me escondi lá", disse, a voz fraca. "Eu tinha medo de voltar para casa. Eles brigam muito, e me batem." As palavras atingiram Mateu como um soco. Ele sentiu a garganta fechar. A dor na voz da criança era mais forte do que qualquer sirene atrás dele. "Lucas, alguém fez isso com você?", perguntou, tentando confirmar. O menino apenas assentiu enquanto lágrimas desciam por seu rosto. "Eu não sabia para onde ir, então fui naquela casa. Eu fiquei lá ontem também." Mateu sentiu o estômago revirar. Ele conhecia bem aquela sensação de estar sozinho, sem proteção, sem rumo. Mas ouvir aquilo de uma criança tão pequena despertava algo profundo dentro dele, algo que misturava raiva, dor e compaixão. "Ei, você não vai voltar para lá. Eu prometo", disse Mateu, segurando o menino com mais firmeza. "Eu não vou deixar ninguém te machucar." Enquanto dizia isso, ouviu passos distantes ecoando na rua. Vários. Não eram passos comuns, eram coordenados, pesados, típicos de policiais em busca. Mateu olhou para fora do estacionamento e viu luzes refletindo nas poças. Eles estavam se aproximando. "Droga!", murmurou entre os dentes. Ele precisava sair dali, mas Lucas estava fraco demais para mais corridas desesperadas. Mateu respirou fundo e tentou pensar rápido. Ao olhar para os carros antigos, percebeu que um deles tinha a porta entreaberta. Talvez pudesse usá-lo como esconderijo temporário. Levou Lucas nos braços até lá e abriu a porta com cuidado para não fazer barulho. O interior tinha cheiro de mofo e couro velho, mas era espaçoso o suficiente para os dois. Mateu colocou Lucas no banco de trás e se encolheu ao lado dele,
fechando a porta com o máximo de silêncio que conseguiu. Por alguns minutos, tudo que se ouvia era a respiração rápida de Mateu, o choro abafado de Lucas e o som da chuva. Até que as vozes dos policiais começaram a se aproximar do portão do estacionamento. Ele deve ter vindo por aqui. Procurem em tudo, disse um deles, a voz amplificada pelo eco do espaço vazio. Mateu abraçou Lucas com força, tentando manter a calma. O menino encostou a cabeça no peito dele, buscando algum conforto. O jovem sentiu o pequeno coração batendo rápido, quase como o seu. Lanternas começaram a iluminar o interior do estacionamento. Feixes de luz atravessavam a escuridão, passando perto do carro onde estavam escondidos. Mateu prendeu a respiração, torcendo para que ninguém se aproximasse demais. Um dos policiais passou tão perto que Mateu pôde ouvir o chiado do rádio preso ao seu uniforme. Nada aqui. Vamos verificar o lado oeste. Os passos começaram a se afastar, mas Mateu não se soltou. Permaneceu imóvel por longos segundos, até que finalmente relaxou um pouco. Lucas aproveitou para segurar sua mão, como se aquilo fosse o único elo de segurança que tinha no mundo. Mateu, chamou Lucas, baixinho. Por que eles estão atrás de você? O jovem engoliu seco. Essa era a pergunta que ele temia desde o início. Eu fui acusado de algo que não fiz, respondeu, olhando nos olhos da criança. Eu estava no lugar errado, e agora eles acham que sou culpado. Lucas franziu o senho, como se tentasse entender. Mas você me salvou. Aquelas palavras ecoaram dentro de Mateu como uma verdade inevitável. Pela primeira vez desde o início da perseguição, ele sentiu esperança. Talvez, ao salvar Lucas, tivesse encontrado algo capaz de transformar toda a sua vida. Mateu permaneceu imóvel por alguns instantes após responder Lucas. Sentia o coração ainda acelerado pela adrenalina, mas a calma momentânea trazida pelas palavras do menino fazia tudo parecer menos caótico. Era como se, por um breve segundo, o caos lá fora não pudesse alcançá-los. A chuva diminuiu, transformando-se em um gotejar constante que escorria pelo telhado. A tempestade agora parecia tímida, quase silenciosa. Mesmo assim, o perigo ainda estava ali, rondando cada sombra. Mateu percebeu que não poderia permanecer no carro para sempre. Os policiais poderiam voltar e revistar tudo com mais atenção. Precisava de um plano, algo que garantisse a segurança do menino, mesmo que isso custasse sua própria liberdade. Lucas, chamou ele, suavemente. Eu vou te tirar daqui. Mas você precisa confiar em mim, tá? O menino, ainda segurando seu casaco com as mãos pequenas, apenas assentiu com um olhar cansado e esperançoso. Mateu mexeu no bolso e encontrou seu celular, com a tela rachada. A bateria estava quase no fim, mas ainda funcionava. Ele sabia que ligar para a polícia por conta própria era arriscado, poderiam localizá-lo. Mas também sabia que não poderia deixar Lucas sozinho. Eu preciso fazer a coisa certa, disse para si mesmo, enquanto deslizava o dedo pela tela. Procurou o número de uma pessoa, a única que poderia ajudar de verdade, a assistente social que havia tentado ajudá-lo meses antes, quando ele se envolveu em um mal-entendido que o marcou para sempre. O telefone chamou apenas uma vez antes de alguém atender. Mateu, por que está me ligando tão tarde? Perguntou a voz preocupada de Helena, a assistente social. Ele suspirou. Só de ouvir aquela voz já se sentia um pouco mais seguro. Helena, eu estou com uma criança. Ele estava sozinho numa casa abandonada. Tá machucado, com medo. Ele não pode voltar para casa, falou rápido, tentando conter o tremor na voz. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Onde você está? Perguntou ela, com firmeza e urgência. Mateu hesitou. Revelar sua localização significava assumir o risco de ser encontrado pela polícia. Mas olhou para Lucas, pequeno, frágil, confiando nele sem hesitar. A escolha se tornou óbvia. No estacionamento velho da Avenida Central. Mas tem policiais me procurando. Por favor, só venha. Pelo Lucas. Tô indo agora. Não se mova, disse Helena antes de desligar. Mateu guardou o celular e suspirou. O ato de pedir ajuda o fez sentir um peso sair das costas, mas outro caiu sobre ele, a incerteza do que aconteceria quando Helena chegasse, e de como a polícia reagiria ao encontrá-lo. O tempo passou devagar, cada minuto parecendo eterno. Lucas, exausto, acabou cochilando no colo dele. Mateu passou a mão no cabelo molhado do menino, tentando confortá-lo. Eu prometo que você nunca mais vai ficar sozinho assim, murmurou. De repente, um farol iluminou a entrada do estacionamento.
Mateu tensou os ombros, pronto para correr, mas um segundo farol menor apareceu atrás, e em seguida, a voz de Helena ecoou: Mateu! Sou eu! Ele saiu devagar do carro, segurando Lucas. Helena correu até eles com um guarda-chuva nas mãos. Ao ver o estado da criança, seus olhos se encheram de preocupação. Meu Deus, ele precisa de ajuda médica. Eu sei, disse Mateu. Mas, tem polícia por perto. Eu não podia deixar ele lá. Helena tocou seu braço, com um olhar sério. Você fez a coisa certa. E eu vou te ajudar também. Confia em mim. Mas antes que pudessem se mover, o eco de sirenes voltou a preencher a rua. 2 carros da polícia pararam em frente ao estacionamento, e 3 oficiais desceram rapidamente. Mateu congelou, abraçando Lucas com força. Um dos policiais apontou para ele. Aí está. Largue a criança e levante as mãos. Helena deu um passo à frente, levantando a voz. Esperem. Ele não fez nada. Ele salvou esse menino. Se não fosse ele, Lucas ainda estaria sozinho naquela casa. Os policiais hesitaram. Olharam para Lucas, que acordou assustado e abraçou o pescoço de Mateu. O gesto falou mais alto do que qualquer explicação. Até mesmo o policial mais rígido suavizou a expressão ao ver o medo e a confiança nos olhos do menino. Ele me salvou, disse Lucas, com a voz fraca mas firme. Ele não é ruim. O silêncio tomou conta do estacionamento. A chuva havia parado de vez. Os policiais se entreolharam, confusos. A narrativa que tinham sobre Mateu começava a desmoronar diante da verdade viva em seus braços. Vamos levá-los para o hospital, disse finalmente um dos oficiais. E depois, ouviremos o que ele tem a dizer. Helena sorriu para Mateu, aliviada. Viu? Agora tudo pode mudar. Ele respirou fundo, sentindo o peso da noite começar a desaparecer. Enquanto caminhavam em direção à ambulância que havia sido chamada para Lucas, Mateu sentiu algo diferente, uma sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava disposto a escutar sua história. O menino apertou sua mão, e Mateu sorriu. Talvez ainda houvesse esperança. Talvez aquela noite, que começou como uma fuga desesperada, terminasse como um renascimento. E no instante em que Lucas descansou a cabeça em seu ombro novamente, Mateu entendeu: salvar aquela vida havia salvado a dele também.